Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. João 20, capítulo 20, a partir do verso 1, diga amém. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora ao sepulcro. E estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, e um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Amém? Se você pode, me ajude em oração, vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Jesus, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como ela é plenamente feita aí no céu. Pai, que nessa noite nós possamos receber de Ti uma porção nova, uma palavra rema, revelada. Senhor, Tu nos ensinasse que sem Ti nada nós podemos fazer, mas também o Senhor nos instruiu dizendo que em Ti tudo é possível para aqueles que creem. Então que agora, Senhor, comece uma liberação de cura, de sinais, de maravilhas e de prodígios no meio da igreja. Que agora, Senhor, a Tua palavra seja como ela deve ser, espada penetrante, que entre fundo nos corações, para discernir os pensamentos e as intenções de cada coração nesse lugar. Que enquanto ministro, Senhor, o Senhor me use como um canal simples, como um expositor claro, como um facilitador e não um complicador. Que os meus irmãos recebam essa palavra como boa terra, a qual vai dar 30, 60 e até 100 por uma. Jesus, muito obrigado. Anula agora a nossa debilidade e a nossa fraqueza, porque sabemos que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Estabelece agora o teu reino. Fala conosco. Como um pastor, conduz-nos agora, Senhor, como ovelhas a esse lugar. Que o teu Espírito Santo esteja conosco e que assim seja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus,
A vida do Senhor Jesus, ela está descrita na Bíblia de maneira fragmentada. Existem períodos da história da existência de Jesus que não estão relatados na Bíblia. Períodos da sua adolescência, da sua juventude, períodos da mais tenra idade entre o seu nascimento e os 12 anos de idade. Algumas fases da vida de Jesus não estão contempladas no acervo bíblico. Entretanto, aquilo que interessa para ensino, aquilo que interessa para instrução, para edificação da fé da igreja, estão completamente contemplados nas Escrituras. E o que está escrito sobre Jesus na palavra de Deus, começa primeiro com as profecias, com aquilo que foi liberado sobre Jesus antes que ele viesse a essa terra. Jesus e a sua vinda para a terra era algo tão importante, era algo que iria mudar a estrutura dos pensamentos, do fluxo da relação dos homens com a natureza e com Deus, e algo tão poderoso aconteceria na vinda do Senhor Jesus, que ele não poderia apenas aparecer aqui, ele não poderia apenas chegar de surpresa, porque o que ele traria para a terra era tanto poder, era tanta glória, era algo tão poderoso, que iria afetar, que iria mexer, que iria abalar nas estruturas humanas de maneira tão intensa, que para que ele pudesse vir, ele precisou ser anunciado antecipadamente. A notícia da vinda de Jesus era tão boa, mas era tão forte, que a terra precisou ser preparada, que os corações precisaram ser preparados, para que Jesus chegasse à terra, e a terra e os homens pudessem recebê-lo, de maneira com que o seu poder não causasse estrago, mas causasse salvação, remissão de pecados, e nos levasse para a vida eterna, a qual o Pai tinha prometido. A vinda de Jesus era uma notícia tão boa que nós podemos comparar com a notícia de um filho, que durante um tempo se afastou da sua família, da sua mãe, e essa mãe há muito tempo não vê esse filho, não tem contato com ele. Esse menino foi para um lugar distante, longínquo, e essa mãe, ela espera, ela aguarda. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, o Senhor, o nosso Deus, jamais se esquecerá de nós, fazendo menção à característica, ao amor que uma mãe tem por um filho, que aconteça o que acontecer, ela sempre se lembrará dele. Então, se uma mãe que não se esquece do seu filho tem ele distante, e vamos conjecturar que a idade vai chegando, que ela vai chegando ao fim da sua vida, que a sua vida agora está por um fio, ela está agora muito debilitada, a vida física está fragilizada, e esse menino, esse filho, que agora já é um homem, ele decide voltar, ele decide visitar a sua mãe. A notícia da vinda, a notícia da volta, a notícia da chegada desse filho é motivo de grande alegria para essa mãe. Todavia, o impacto da notícia e da presença do filho são tão fortes que, relacionados com a estrutura física, com a capacidade que ela tem de receber essa notícia, a notícia é tão boa e o mover será tão poderoso que ela pode não aguentar o poder do impacto da boa nova. Assim foi com Jesus. A notícia era tão boa, o que Jesus ia fazer era tão extraordinário, que para preparar a terra, o ambiente e os homens para a chegada de Jesus, ele precisou ser anunciado com milhares e milhares de anos antes. É aquela mãe que precisa ser preparada, que o ambiente precisa ser feito com calma, a conta-gotas, dizendo: olha, ele vai vir. Assim foi com a terra, e o primeiro anúncio da vinda de Jesus foi lá ainda no Éden. Quando o homem peca, quando o homem cai, quando a glória se desfaz dos homens, quando Adão desobedece ali naquele momento,
a terra entra em colapso. Aquilo que Deus estabeleceu como relação para o homem e para Deus começa a entrar em conflito. A relação humana com Deus se desgasta. E agora o homem, quando escuta a voz de Deus, já não se aproxima, mas foge da presença. E tudo isso acontece ali no jardim, no Éden. Depois o homem será destituído daquele ambiente, ele será expulso daquele jardim. Mas antes disso acontecer, naquele ambiente onde Deus está ministrando com o homem, com Adão, por conta do pecado que ocorrera, Deus começa a liberar a primeira profecia sobre a vinda de Jesus. Antes que a humanidade tivesse procriado, antes que eles tivessem filhos, quando o primeiro casal habitava a terra, a primeira profecia sobre a vinda de Jesus começou. E qual foi? O texto vai dizer que Deus disse que Ele poria inimizade entre a mulher e a serpente. É por isso que as mulheres têm uma capacidade de discernir o mal nos ambientes aonde chegam. É por isso que as mulheres, quando estão alinhadas com o Senhor, elas têm um radar sintonizado na frequência de Deus, que percebem antecipadamente a presença do mal, porque o mal e as mulheres são inimigos, disse Deus. Uma mulher alinhada percebe o que vai dar errado. Uma mulher no centro da vontade de Deus se antecipa, ela tem revelação, ela consegue perceber a presença do mal, porque o mal e as mulheres são inimigos. O texto vai dizer que Deus também coloca uma inimizade entre a semente da mulher, fazendo menção não à semente apenas de Eva, mas entre a semente que iria ser colocada no ventre de Maria, que seria o filho Jesus, o filho de Deus. E o texto diz que a semente, quando ela brotasse, ela iria pisar na cabeça da serpente, e essa serpente lhe feriria o calcanhar. Essa era uma menção sobre a vinda de Jesus, que na cruz do Calvário iria pisar na cabeça do inimigo, destronando e desfazendo as obras do maligno, vindo para dar liberdade e para libertar a humanidade, levando a humanidade de volta para casa para a salvação eterna. Na cruz do Calvário, Jesus pisa na cabeça da serpente, mas a serpente também morde o seu calcanhar, em uma expressão clara de que o corpo de Jesus seria ferido. E nós vamos ver a via dolorosa, as agressões, nós vamos ver o escárnio, nós vamos ver a zombaria e o corpo de Jesus mutilado na cruz do Calvário pelos homens e pela maldade, pela serpente. Mas a serpente não sobreviveu à cruz. Na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte. Lá ele destituiu a cédula da dívida que nos era contrária, foi cravada na cruz do Calvário, e a dívida que nós tínhamos foi paga para a glória de Deus. Então o anúncio da vinda começou ali no Éden. Tempos se passam e Isaías vai começar a declarar de maneira profética, 700 anos antes da vinda de Jesus, ele começa a declarar. Isaías viu Jesus e o seu nascimento, e ele disse em Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros estava o governo, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Da extensão do governo de Jesus jamais haverá fim, diz a palavra. Então a profecia começava a apontar: o Filho de Deus virá, o Salvador chegará, e quando ele vier, ele vai vir como um menino. Quando Jesus vem, ele é o Rei da Glória, mas vem em uma figura humana e como um menino. Diferente do primeiro homem que caiu e foi destituído da glória, que já nasceu homem. Esse agora vem para salvar a humanidade e resgatar a glória de Deus sobre os homens. Esse que agora vem não vem pronto, ele vem como um menino, para ensinar que é possível começar de baixo, ser simples, mas terminar agradando plenamente a glória de Deus.
que é possível ter uma trajetória de crescimento, começar pequeno, aproveitando as pequenas oportunidades, mas andando em obediência e no final receber o nome que está acima de todo nome, que foi o que aconteceu com Jesus. O texto diz que ele não apenas veio como um menino, mas o principal é que ele trouxe sobre os seus ombros o governo. A profecia de Isaías dizia: o Messias, o Salvador do mundo, ele virá, se preparem, e ele vai vir como um menino simples. E quando ele vier, apesar de simples, ele vai trazer o governo sobre os seus ombros. Jesus não trouxe um governo. O povo de Israel, quando Jesus estava no meio deles, fazendo sinais e maravilhas, eles perguntavam: Senhor, é nesse tempo que tu vais restituir o reino a Israel? É nesse tempo que tu vais tomar o controle, o governo de Roma e entregar na nossa mão? Eles pensavam que Jesus veio para trazer um governo para uma nação. E eles não entendiam que a profecia era ampla, era plena. A profecia era: Jesus vai trazer sobre os seus ombros o governo. Jesus tem governo nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus, quando entra, é a autoridade máxima. Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem doença, não tem trevas. Quando ele entra, ele é o governo. Se ele já entrou na tua vida, não tem mais espaço para nenhum tipo de treva, para nenhum tipo de doença, para nenhum tipo de depressão. O governo de Cristo é soberano e esse governo não tem fim, diz a palavra. Uma vez que você entrega a vida para Jesus, Ele assume esse governo e esse governo jamais terá fim. O texto diz que Jesus, Ele vem e Ele vai atender pelo nome de maravilhoso conselheiro. Não existe conselho humano que possa sobrepujar um conselho dado por Jesus. E Jesus é o verbo, diz a palavra, e o verbo é a palavra, e a palavra é o conselho de Deus para a igreja. Apaixone-se pela palavra, deixe o verbo de Deus te conduzir, receba os conselhos da palavra e você será bem sucedido para a glória de Deus. Ele não era apenas maravilhoso conselheiro, o texto vai dizer que ele, Jesus, quando viesse, ele seria Deus forte. Irmãos, não existe adjetivo superior a Deus. Quando você quiser falar em algo grande, quando você quiser maximizar a sua expressão, quando você quiser pensar em algo grandioso, não existe nada maior do que Deus. Não existe. Mas Deus, na sua palavra, para denotar o poder do Filho, sabe como Deus chama o Filho? Deus forte. Não basta ser Deus, o Pai está dizendo, Ele é como eu e Ele é forte, confiem nele. Ele é forte para ser o vencedor sobre a doença que vocês carregam. Ele é forte para vencer a separação que você está passando. Ele é forte para reunir a família que hoje está cada um para um lado. Ele é forte para te tirar do meio dessas dívidas. Ele é forte para mudar a sua história. Jesus é Deus forte. Deus forte. E o texto vai dizer que Ele é Pai da eternidade. A maior mazela humana, a maior dificuldade humana nesse tempo que nós chamamos de existência, é a nossa dificuldade em nos relacionarmos com o tempo. Doenças psicossomáticas têm se abatido sobre a humanidade, ansiedades, depressões, pânicos. E quando você vai pesquisando de onde fluem esses males, na maioria das vezes é por não conseguir aceitar ou administrar o tempo. Começa com uma ansiedade. É uma dívida que é para segunda-feira. Mas hoje é domingo, Senhor. Você está sentado aqui ouvindo a palavra de Deus que fala sobre o céu, sobre o poder do Filho, mas a mente o tempo inteiro tentando te levar para aquela conta, para aquele compromisso, para aquela dificuldade, para aquela demanda que ainda é amanhã. E aí o coração se enche de ansiedade, e aí a gente não consegue entender e receber aquilo que Deus está fazendo no momento.
E a palavra do Senhor vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é ansiedade? É querer que o tempo chegue logo, que as realizações aconteçam logo, é querer trazer o futuro para o presente. E a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as tuas petições. Essa é a fórmula para não andar ansioso. Essa é a fórmula para começar a andar no tempo de Deus. Essa é a metodologia de Deus para fazer a gente ser bem sucedido nesse tempo que se chama presente. Antes de ficar ansioso, sejam conhecidas as tuas petições. Peçam a Deus, orem ao Senhor. Diga: Deus, é amanhã, é aquela conta. Deus, é amanhã, é aquele processo seletivo. Deus, é esse mês, eu tenho que mudar de casa. Deus, é esse mês. Não diga para os homens, não diga para a internet, não diga para as pessoas, diga para Deus. Sejam conhecidas as tuas petições diante de Deus. Como? Não é para chegar botando uma escada, subindo no céu para brigar com Deus, dizendo: Deus, me dá. Não. Pelas orações e súplicas. Quem suplica é aquele que está com o coração humilde, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de um favor, eu preciso de um milagre. Agora é só Deus. Se você entrou aqui dizendo: nessa área é só Deus, te prepara, o Deus poderoso está aqui para responder a tua oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, antes de ficar ansiosos em tudo, sejam conhecidas as suas petições diante de Deus, pelas orações, súplicas e com ações de graça. Sabe a oração que Deus responde? É aquela que você começa dizendo: Senhor, salva o meu filho. Senhor, eu não sei onde esse menino está, pelo amor de Deus, cuida dele. Senhor, é o meu casamento, é o meu marido, se o Senhor não fizer algo, eu não sei o que vai ser. Senhor, é a minha vida, é os meus pensamentos que estão conflitando dentro da minha mente, as vielas dos meus pensamentos estão cheias de sombra. Senhor, faz algo por mim. Mas quando você pede, você suplica ao Senhor, no final a oração não termina exigindo, mas com ações de graça. Mas Senhor, eu te dou graça porque eu ainda estou vivo, eu te dou graça pela minha casa, eu te dou graça pela minha família, eu te dou graça até, Senhor, por essa dificuldade agora eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor continua no controle. Jesus, quando vem, Ele vem assim. Ele vem maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Eternidade significa a plenitude do tempo. Nós vivemos em um tempo finito. A nossa mente é odierna, ela está estancada nesse tempo de existência. Para nós, o que nós temos hoje é apenas o presente. Não dá para correr para o futuro. Não dá para voltar para o passado, não dá, meu irmão. O tempo que nós temos para usar e usar bem é o presente. Agora nós temos um Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus que te perdoa dos pecados do passado, que te prospera no presente e te dá uma esperança para o futuro. Ele é o Deus que governa o tempo, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é o Rei da glória, Ele é a majestade santa, Ele é Jesus. Jesus. Então Ele atende por esse nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Jesus tem o controle do tempo, meu irmão. Você que chegou aqui dizendo: pastor, eu perdi o tempo. Você que tem uma promessa, um chamado às nações, ministerial. Você que recebeu uma palavra de ser um empreendedor, um empresário, de ser um profissional liberal, de ser alguém relevante na sua área, e o tempo foi passando e você diz: pastor, eu perdi a oportunidade. Jesus é aquele que tem poder para controlar o tempo. Jesus tem poder para remir o tempo. Coisas que iam acontecer daqui a muito tempo, Ele tem poder para fazer acontecer agora. Certa vez Jesus estava andando com seus discípulos, e eles estavam caminhando, e Jesus vira para os discípulos e diz: vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Jesus falando sobre o tempo.
Ele está falando com gente que está andando com ele, com pessoas que fazem parte do seu time, com o povo dele. E ele está dizendo: vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a colheita. Esse era o tempo dos homens, esse era o tempo dos discípulos, esse era o tempo das pessoas, esse era o tempo natural, era o tempo da terra. E Jesus não disse que eles estavam mentindo. Era um povo que conhecia de plantio e de colheita, eles estavam corretos naturalmente. Mas eles não sabiam que o Senhor do tempo estava com eles. E Jesus vai chamar para si e vai dar uma aula sobre o tempo. Vocês dizem que faltam 4 meses. 4 meses para o filho se formar, 4 anos para terminar a faculdade, 4 meses para o salário bater na conta, 4 meses para a conversão acontecer. Falta muito tempo, pastor. Aí Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, levantem os vossos olhos e olhem para os campos, eles já estão prontos para a colheita. Presta atenção, o Senhor do tempo, Jesus, ele não é um poeta, Jesus é profeta. Eles estavam olhando para um campo que estava verde, faltava sim 4 meses, mas Jesus vai dizer: ei, eu sou o Pai da eternidade, levantem os olhos, levante os olhos, tira os teus olhos da terra, do calendário natural, tira os teus olhos do que os homens disseram, tira os teus olhos e enche os teus olhos com o céu, com aquilo que vem do céu. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não tem mudança e nem sombra de variação. Sabe como é que o tempo começa a ser acelerado? Quando nós tiramos os nossos olhos da terra. Jesus vai dizer: antes de olhar para o campo, olhem para o céu. Antes de ir lá resolver o problema no trabalho, olha para o céu. Antes de falar com esse filho, com essa filha, olha para o céu, recebe do céu, se encha do céu, contagie a sua visão com as coisas do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito é de lá que vem. E depois que a tua visão estiver cheia do céu, depois que os teus pensamentos estiverem tomados pela glória, depois que todo o teu ser estiver inundado com o céu, aí Jesus diz: agora olhem para os campos. Enquanto eles levantam os olhos, Jesus está fazendo com que aqueles 4 meses se acelerem, para que aquilo que estava verde amadureça para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Tem gente que chegou dizendo: falta muito. E Jesus está dizendo: só fica olhando para mim, olha para mim, olha para mim. Eu vou remir o tempo, vai acontecer. A família que está longe vai vir antes do tempo. A conversão dos filhos vai acontecer antes do tempo. A porta aberta vai vir antes do tempo. Vai remir o tempo. Levanta os teus olhos. E depois que levantar os olhos, olhe e contemple. Comece a contemplar a grandeza do que Deus já fez por você. Comece a contemplar a beleza do que Deus já estabeleceu à sua volta. Aquele que fez ontem é o mesmo que vai fazer hoje, vai continuar fazendo, porque Ele é Deus. Ele é o Pai da eternidade, Ele controla o tempo. E Jesus é o príncipe da paz. Nesse mundo nós teremos aflições, diz a palavra. Não espere, meu irmão, flores todos os dias. A nossa expectativa é de uma vida boa, de uma vida plena, e isso é razoável. Ter bons pensamentos, ter uma boa expectativa, viver em fé, em esperança, isso é ótimo. Mas nós não podemos ser lunáticos, nós não podemos ser excêntricos, nós não podemos ser alienados, pessoas que vivem nesse mundo não sabendo o que está acontecendo aqui. Ser crente não é desprezar os acontecimentos terrenos. Ser crente é enfrentar as dificuldades e as agruras desse tempo presente, terreno, mas com o coração cheio de fé, porque nós, igreja, não vivemos como o mundo vive pelo que vê, nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que perseveram para a preservação da alma. Vida por fé é vida onde você não bota a sua avaliação no que está vendo.
Muitas pessoas são paralisadas nos projetos de Deus por esse equívoco. Deus te falou que você vai, e as pessoas dizem você não vai, e você coloca o teu coração e se concentra e fica focado na palavra negativa e esquece de se focar na promessa. Às vezes não é o que dizem, é o que a tua mente diz. Não vai dar certo, não vai dar certo, sempre deu errado, vai dar errado de novo. Deu errado sem Jesus. Com Jesus, Ele é aquele que abre porta, e porta que Jesus abre ninguém fecha. Pedro tinha pescado uma noite toda, não tinha pego nada. Ele não era apenas um pescador, ele era um empreendedor, ele tinha uma cooperativa de pesca, outras embarcações, ou seja, ele era bem sucedido no que fazia. Mas ele está numa temporada difícil, porque você pode ser um excelente professor, você pode ser um bom médico, você pode ser um bom pai, mas existem temporadas difíceis. E isso não retira o teu DNA de filho, isso não muda a tua estirpe, a tua qualidade profissional, é apenas uma temporada difícil. E nessa temporada difícil para Pedro, uma noite inteira pescando, não pegou nada. Ele encosta o seu barco na praia, e bem que ele poderia ter largado tudo e ido para casa. Porque é natural no dia mau querer chutar o balde, é natural no dia mau abandonar, é natural para o mundo, mas não é natural para quem é de Deus. Pedro, temente a Deus, sabe o que faz? Chega em uma temporada ruim, mas vai ficar na praia lavando as redes. A temporada pode ser ruim, mas não despreza essa família, foi Deus que te deu. A temporada pode estar ruim lá no trabalho, mas não despreza essa empresa, foi o Senhor que te deu. Esse carrinho aí que hora pega, hora não pega, não despreza, foi Deus que te deu. Não, pastor, foi o inimigo, não, foi Deus. Pastor, aquele irmão lá do trabalho, ele é um enviado. Não, é de Deus. O que Deus espera para mudar o irmãozinho lá do trabalho? O que Deus espera para mudar a tua vida? O que Deus espera para fazer uma revolução? Que na temporada ruim, você não chute o balde. No dia mau, faça como Pedro. Vem, pega o que Deus te deu e não joga fora. Começa a lavar. O que é lavar? Tirar o peso. O que é lavar? Lembrar dos dias bons. O que é lavar? Lembrar de quando tudo dava certo. Se é para olhar para trás, diz a palavra, tragam à memória aquilo que os dá esperança. Ele estava ali lavando a rede, eu creio que curtindo, pensando, amanhã eu vou de novo. Enquanto você lava a rede, você está se preparando emocionalmente, vai estar preparando o equipamento, vai estar dando uma resposta para Deus, dizendo, Senhor, pode não estar funcionando agora, mas tudo que eu tenho veio do Senhor, e se veio do Senhor, eu vou cuidar, eu vou zelar. E aí, pasmem, o príncipe da paz vem chegando, caminhando pela praia, e Jesus chega e entra no barco de Pedro, e diz, Pedro, afaste o barco da praia, enquanto ele está lavando a rede. Presta atenção, é enquanto você está fazendo algo para cuidar das coisas que já são de Deus, que o Filho chega para mudar a rotina do que você está fazendo. Não é quando você larga que ele vem, entenda. Não é quando você deixa que Jesus vem e diz, tá bom, vou te dar outra coisa. Não é. É porque você persiste, é porque você insiste, é porque você está ali todo dia, é porque se veio às suas mãos, você vai fazer com toda a força. Viste um homem diligente no seu trabalho, disse Salomão, sobre os reis será colocado, não permanecerá entre os de condição inferior. Diligência no que está fazendo, vai te levar a um lugar mais alto, e vai dar tempo para Jesus chegar e mudar a tua posição. Não pare de fazer o que Deus te mandou fazer, é Ele quem chega e muda a rotina. E quando ele está fazendo o que Deus botou na mão dele, Jesus chega. Enquanto você está orando, fazendo o que Deus mandou, daqui a pouco uma mensagem chega para mudar. Enquanto você está lá no trabalho, daqui a pouco um telefonema toca dizendo, ei, aquela venda foi destravada, ei, aquela porta abriu, ei, aquele negócio deu certo, ei, começou!
Não é quando larga, é enquanto você faz. Ele está lavando a rede, Jesus entra no barco. Jesus já entrou no nosso barco. Se nós confessamos a Ele como único e suficiente Salvador, se você já deu a sua vida para Jesus, Ele já está no teu barco. Agora dentro do barco, Jesus vai dar um propósito para o barco. E qual é o propósito? Jesus entra no barco e não vai usar o barco para abençoar Pedro primeiro. Ele entra no barco para pregar para a multidão. Jesus vai entrar na tua empresa e vai começar a dar lucro e você vai se lembrar, Deus está fazendo isso para abençoar minha família, Deus está fazendo isso para abençoar os pobres, Deus está fazendo isso para usar essa empresa como um canal, é Deus fazendo. E quando você entende isso, Jesus está pregando liberalmente. Vinha de pé, de bicicleta, de moto, agora tem um carro, faz uma caravana com o povo da igreja. Precisava de sacolão para passar o mês, agora Deus melhorou o negócio, agora é você que vem todo orgulhoso trazendo sacolão para a igreja. Lembra, Deus vai fazer, vai mudar o propósito, vai começar um mover, mas antes do mover ser só com você, o mover é através de você para outros. Esse é o evangelho. Jesus usa o barco para pregar para a multidão. E depois que a multidão é abençoada, meu irmão, se o que está na tua mão está abençoando pessoas, é contagem regressiva, Deus vai te surpreender. Daqui a pouco essa embarcação vai ficar cheia a tal ponto que você vai ter para você e para dividir com quem está perto. Vai chegar o tempo da surpresa de Deus na tua vida. Então fica aí fazendo o que Deus mandou, deixa Jesus entrar e te usar para a glória dele. Jesus dá um propósito para o barco, prega para a multidão. E esse é o propósito da vida de um cristão, ser uma plataforma da pregação do evangelho para outros. Se você não tem nada para oferecer fisicamente, faça como os apóstolos fizeram. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus o Nazareno. Levante e anda. Talvez não tenha dinheiro para emprestar, mas tem uma palavra de Deus que pode mudar a vida de alguém. Talvez não tenha condições físicas para transformar a vida de alguém, mas aí dentro tem uma palavra que pode mudar destinos, que pode mudar rotas, que pode fazer alguém sair da depressão e começar a adorar ao Salvador que tira toda a pressão. Jesus é aquele que arranca, que tira de nós o fardo, diz a palavra. Quando Jesus prega para a multidão, no final ele vai olhar para Pedro e agora vai falar com Pedro. Jesus já está usando o que é teu e você está dizendo, Senhor, fala comigo, Senhor. Você está trabalhando e o teu carro é do Senhor e a tua empresa é do Senhor. Você está fazendo o que é para o Senhor, mas parece que Ele não fala contigo. E você está dizendo, Senhor, fala. E Deus está dizendo, quando chegar o tempo certo, eu vou falar com você de maneira tão clara, que eu vou arrancar do teu coração toda a dúvida. Jesus agora vira e fala com Pedro, e agora tem uma diferença. Entre você ser bênção para a multidão, através de Jesus, e quando Jesus vai abençoar a tua vida, a multidão vai ouvir Jesus pregando do barco de Pedro, à distância. Mas aquele que empresta o barco, quando Jesus fala, ouve de perto. Se você colocar o que é teu nas mãos de Jesus, você vai ouvir Ele falar no pé do teu ouvido. Ele vai te dar instruções que não fala para a multidão. Jesus disse, para eles eu prego em parábolas, mas para vocês, os chegados, para vocês que emprestaram o barco, eu ensino todas as coisas. Para eles é parábola, mas para os de dentro é revelação. Você não ficará perdido, você terá revelação sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua história, sobre a tua profissão. Jesus vai te revelar. E quando Jesus fala para Pedro, Ele diz, agora Pedro, vamos a mar alto. Vamos lançar de novo a rede. Como é que vai pedir para alguém lançar de novo a rede se a rede está suja? Como é que vai pedir para alguém voltar para o mar alto se ele já largou até o barco? Tá ruim, mas você está aí, meu Deus, para aguentar esse homem é só Jesus, pastor.
Mas você está ali firme, dizendo: Senhor, mais um dia, mais um dia. Daqui a pouco Deus pega ele, transforma ele num ursinho para a glória de Deus. As mulheradas aí. Tem os maridos também que estão orando aí. Senhor, acalma ela, Jesus, acalma. Meu Deus, esse espírito de Marta aqui, eita glória. Segura ela, Jesus. Tanto tem os irmãos que entram em casa assim, né? Dá aquela olhadinha para ver como é que está o clima. Se tiver o espírito de Marta, corre, meu irmão, que ela está fazendo faxina, já era. Agora, se você não largar, te prepara. Se você suportar essas caras feias lá no emprego, te prepara. Se você perdoar as coisinhas que estão acontecendo aqui embaixo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da tua fé, te prepara, algo poderoso e novo da parte de Deus vai surgir. E o que Jesus diz? Pedro, não é vai ao mar alto, porque ele já tinha ido sozinho. Agora, para quem oferece tudo o que tem ao Senhor, é vamos. Ele vai contigo para o teu trabalho amanhã de manhã cedo. Você vai levantar e Ele vai na tua frente. Quando você sair dessa cadeira, Ele vai contigo de mãos dadas para a tua casa. Essa semana será uma semana especial, esse mês ainda não acabou. Será um mês de uma pesca maravilhosa para a glória de Deus. Não será vai, será vamos. Será vamos. Porque deu errado antes, sozinho. O ensino é: sem mim, façam algumas coisas. É? Sem mim, nada podereis. Será que não seria uma prova de sanidade mental antes de fazer pedir para Jesus ir junto? Não seria assim. Mas o que a gente faz? Na ansiedade sai correndo e quando dá errado diz: Senhor. Deus hoje está dizendo: eu quero participar da vida de vocês. Eu quero estar com vocês, instruir vocês. E quando vocês saírem para uma missão, vocês não vão sozinhos. Eu vou declarar para vocês: vamos. Ele vai sair com você amanhã para as vendas. Ele vai sair com você amanhã para a faculdade. Ele vai sair hoje desse lugar aqui. Ele vai contigo. Aonde nós pisarmos a planta dos pés, o lugar será dado como herança. Por que será dado como herança? É porque o Senhor de toda a terra está conosco. Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Toda a terra é do Senhor, e quem anda com o Senhor ganha a terra por herança, porque o dono da terra está com ele. A resposta de Pedro é: Senhor, eu já tentei. Eu tentei, Senhor, e assim, tentei a noite toda. Olha que eu já tentei terminar essa faculdade, não tem jeito, o inimigo se levanta, pastor. Olha que eu já tentei terminar esse negócio, não dá, pastor, não dá, não tem como. Não tem problema você dizer que não dá. Até que você receba uma palavra clara de Deus, como está recebendo agora. Chega de água rasa, chega de barco na areia. Pedro tinha todo o equipamento, mas estava no lugar errado. Barco na areia é pesado, atrapalha o fluxo, não dá para se mover. Agora um barco no lugar certo, que é na água, até uma criança move, fica leve. Ei, esse dom é na mão do Senhor. Ei, essa habilidade é na mão do Senhor. Ei, essa vida é na mão do Senhor. Na mão do Senhor é leve. E ele diz: não dá, Senhor, eu pesquei a noite toda, mas... E é esse mais que tem que entrar no nosso coração hoje. É esse mais que tem que bombardear a nossa mente. Não é um mais para dizer eu não consigo, é um mais para dizer eu não consigo, mas se o Senhor vai comigo, então eu vou lançar a rede debaixo da tua palavra. Eu gosto de uma das traduções que vai dizer que Pedro diz: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele vai para o mar alto e vai andando, e vai remando, e de repente ele sente: opa, a palavra está por aqui. E sobre a palavra ele lança. Tem uma porta aberta para você em Blumenau. Essa porta já está aberta, meu amigo.
Você só precisa encontrar o ambiente onde a palavra para a tua vida está. E quando você conhece a palavra, você reconhece onde ela está. Aquele que abre a porta fica te esperando para você entrar, ele não vai embora. É por isso que porta que ele abre e ninguém fecha, é porque ele fica ali esperando você entrar. E quem conhece aquele que abre porta, reconhece onde ele está. Pode ser uma oportunidadezinha estranha. Pastor, o meu currículo é top. E me botaram para ser auxiliado daquele que ajuda. Aí você chega lá e diz, não vai dar, pastor, não tem como, Senhor, eu pedi uma porta, o Senhor está me dando uma brecha, não. Se você for carnal, na hora você bate em retirada e diz, está amarrado, uma humilhação isso aqui. Agora, se naquele lugar que você vai ser o auxiliado, o ajudante, se você perceber que ali tem presença de Deus, que é a palavra, e presença de Deus não é um irmão vestido de terno com a Bíblia na mão, ou falando paz do Senhor, não é isso. Presença de Deus é presença de propósito, porque às vezes Deus te manda para um lugar todo atravessado, mas lá tem propósito. No começo da nossa conversão, minha e da Grazi, Deus começou a mudar a nossa rota. E um dia o Senhor nos disse, eu quero que vocês abram mão dos trabalhos que vocês têm, para que vocês vivam a minha vida missionária. Nós estávamos no Uruguai fazendo uma missão e lá o Senhor liberou essa palavra. Eu voltei para o Brasil e comecei a negociar com Deus. Eu tinha 2 empregos e pensei, bom, eu vou deixar o que eu ganho menos, que já é um feito glorioso, e vou continuar no que eu ganho mais, até que, Senhor, e a palavra foi clara, larga tudo. Mas a gente é bem assim, né? Vamos ver como é que faz. E aí eu fiquei nessa, vamos ver como é que faz. E o emprego que eu estava começou a virar uma tragédia. O salário já não entrava, meu Deus, eu trabalhava na prefeitura, não tinha como dar errado. E o meu salário não caía na conta, ficava retido, uma tragédia. E sabe quando lá no fundo você diz, eu acho que eu estou meio atravessado. Mas você não quer acreditar que está atravessado. Aí um dia eu comecei a orar, Senhor, por favor, Senhor, me dá uma nova oportunidade de emprego, Senhor. Ó, Deus mandou sair, eu pedindo outro. Aí do nada eu estou sentado assim, na frente da prefeitura, esperando o técnico que trabalhava comigo para uma reunião, e aquele camarada nunca se atrasou na vida, naquele dia ele se atrasou. Enquanto eu estou sentado pensando na minha vida, dizendo, meu Deus, eu estou me acabando, Senhor. A minha carreira está de mal a pior, Jesus, o que é isso? Enquanto eu estou pensando nisso, passa um outro técnico de uma outra modalidade na calçada do outro lado. E ele atravessa a calçada, atravessa a rua e vem à minha direção e diz, pô Marlon, eu queria falar contigo. Falei, meu Deus, irmão, que bênção, né? Não sabia o que era. Ele falou, olha, as minhas filhas, elas estão disputando um circuito mundial e eu estou precisando de um preparador físico. Na hora me veio dinheiro. Jesus, é dinheiro. Eu já não pensei mais nada, eu só ficava pensando quanto é que eu vou ganhar. E aí ele me explicou e falou, tá, ele disse assim, tá, e tu desejas fazer isso? Falei, quando é que a gente começa? E ele disse, olha, hoje vai ter treino, vai lá na minha casa. Ele me explicou o lugar, era numa outra cidade, e eu fui. Cheguei lá, a modalidade era karatê. Eu não sabia nada de karatê. Eu entrei na academia e fiquei pensando, meu Deus, eu devo estar doido. Mas fiquei pensando, não, mas vai dar um dinheiro, benção. E me sentei no cantinho assim dos tatames. E aquela gritaria, e não sei o que, eu digo, meu Deus. Aí eu vi o treino, quando acabou o treino, ele veio e sentou do meu lado e ele começou a falar de Deus. Só que ele misturava Deus com
karatê, com as coisas do Oriente, enfim, era Deus, mas estava meio, sabe quando está meio na nuvem assim? E eu falei, Jesus, que troço doido esse cara aqui, meu Pai do céu. E aí foi, sei que ele falou um monte ali, e no final ele tocou no assunto do trabalho. E aí ele falou, então, tu podes vir? Eu falei, posso. E ele falou, quantas vezes seria o ideal? Eu disse, quantas tu quiseres. Aí ele falou, bom, para começar vamos fazer 3 vezes na semana. Eu falei, pensando, bom, era 4, né? Mas tá bom, 3 está ótimo. E aí nós nos levantamos e fomos andando para a rua. E aí ele perguntou, qual vai ser o teu custo? Aí eu, dinheiro. Meu Deus, é agora que eu vou sair, Senhor, dessa situação. Quando eu estou pensando e fazendo os cálculos das minhas horas, pasmem, Deus vem e sopra no meu ouvido. Isso aqui não é um trabalho, é uma missão. Eu te trouxe aqui para tu pregar para Ele. Aí me deu aquele desânimo, porque eu comecei a fazer a conta ao contrário. Meu Deus, é outra cidade, eu vou gastar gasolina, eu já não tinha, meu Deus! Gente, desalinhado é uma tragédia. E aí eu fui negociando com Deus, Senhor, então só o da gasolina, Senhor. E Deus, não. Senhor, só uma ajuda de custo. Não. E aí ele começou, e quanto é que vai ser? E eu e ele, quanto é que vai ser? E eu, aí no portão eu falei, irmão, eu não sei se tu vai entender, mas assim, Deus falou para mim que isso aqui não é um emprego, e Ele mandou eu te ajudar. Aí ele falou, tá bom, mas quanto é que vai ser? Aí eu falei, cara, eu vou ter que vir te ajudar. Ele falou, quando tu vem? Eu pensei, ano que vem, né? Vamos. Ele falou, tu pode vir amanhã? Eu falei, posso. Olha o que Deus fez naquele lugar. Nós começamos a dar treino naquela academia. E Deus começou a dizer, leva a Grazi. E aí a Grazi ia, ficava lá no cantinho. Eles têm um negócio de meditação, né? Ela também cruzava a perninha, ficava assim. E meditando no Senhor. E eu dando treino. E os treinos, cada treino tinha uma valência física que Deus me dava um personagem bíblico. Só que eles não sabiam que era Bíblia. E eu fui falando das coisas e foi até que um dia nós estávamos em cerca de 20 atletas dentro da academia, os pais do lado de fora. E Deus disse, hoje você vai lançar a rede. E eu sentei todo mundo e falei, gente, hoje nós vamos falar sobre salvação. Todo mundo com o olho arregalado, o professor está louco. E eu comecei, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros estava o governo. E o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E comecei a explicar sobre quem Jesus era, sobre o que Jesus veio para fazer, e que mais do que medalhas o Senhor queria dar para eles a coroa da salvação. Uma nuvem tomou a academia. As crianças, os alunos, os adultos começaram a chorar. A nuvem foi para o lado de fora da academia. Os pais começaram a chorar do lado de fora. O negócio ficou sem controle. Naquele dia a academia inteira se rendeu a Jesus, o Rei da Glória. Pode aplaudir ao Senhor. Várias vezes eu tentei largar a rede. Várias vezes eu tentei largar o barco. Mas pela palavra, quando eu cheguei lá, Deus falou, tem propósito nesse lugar. O que Deus está botando na tua mão, que é o auxiliado, o cara que ajuda, pode ser uma grande oportunidade do evangelho entrar naquele ambiente. Pode ser uma oportunidade também profissional que está escondida, disfarçada de uma pequena portinha, porque é assim que Deus faz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor colocará. Então o teu parâmetro não é mais o salário, o teu parâmetro não é mais a visibilidade, o teu parâmetro para dizer sim ou não é, se tem palavra, se tem propósito, eu aceito. Foi assim que Pedro fez uma pesca maravilhosa. Ele foi remando até encontrar a palavra, e quando achou a palavra, ele lançou a rede sobre a palavra.
E você sabe, ele fez uma pesca maravilhosa. A rede se encheu tanto de peixes que eles não conseguiam puxar para dentro do barco. Eu quero profetizar que esse ano não vai acabar sem a sua rede estar cheia para a glória de Deus. Os teus celeiros vão se encher, você vai ter para você e para emprestar, a tua casa será um manancial de graça e de glória, e os teus olhos não estarão na terra, estarão nos céus, no Jeová Jireh, que é o Deus provedor da tua vida. Te falei isso tudo para falar sobre o poder de Jesus, que foi profetizado e veio à terra, que morreu na cruz do Calvário e que ao terceiro dia ressuscitou. E o texto que nós lemos vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Quando Jesus vai ressuscitar, Ele vai reorganizar coisas que estavam fora de fluxo. O texto diz que Jesus ressuscita, não é no 7º dia, não é no 5º, não é no 4º. Jesus ressuscita no 1º dia. A Bíblia vai dizer que assim como Deus ressuscitou Cristo pela glória do próprio Deus, assim também nós devemos viver em novidade de vida. Jesus ressuscitou pela glória do Pai. Foi o Pai quem levantou Jesus. Foi o Pai quem ressuscitou Jesus. Então foi o Pai quem escolheu o dia da ressurreição. E o Pai escolheu o 1º dia da semana, diz o texto. O 1º dia da semana, que foi Deus quem criou, foi o 1º dia da existência. Foi lá no Éden, lá no começo de tudo, quando Deus criou o mundo. O começo da humanidade, no 1º dia, Deus estabelece 3 coisas poderosas. É no 1º dia que Deus vai fazer o céu. O céu, a Bíblia diz que declaram a glória de Deus. O céu é o metafísico, o espiritual, o sobrenatural. O céu é a relação dos homens com Deus. Deus vai construir também a terra no 1º dia, que é onde os homens vão se desenvolver, que é onde nós vamos plantar e colher, que é o lugar aonde nós, seres humanos, vamos ter um ambiente para procriar, para desfrutar, para avançar nessa terra. Então a terra é a representação dos homens, do ambiente onde os homens vão se desenvolver, mas sobretudo a terra é o material da onde o corpo humano foi feito. É no 1º dia que Deus faz isso. E é no 1º dia também que Deus faz as águas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. E foi a tarde e a manhã do 1º dia. É no 1º dia que Deus cria o céu, é no 1º dia que Deus cria a terra, e é no 1º dia que Deus cria as águas. A água é a relação que dá equilíbrio ao nosso ecossistema. Só é possível viver na terra por conta da água, que é aquecida, evapora, vai para o céu e o céu manda de volta para a terra. A água na Bíblia é a palavra de Deus. Jesus disse quando lavou os pés dos discípulos, Pedro disse: Senhor, tu não vai me lavar os pés. Jesus disse: se eu não te lavar os pés com essa água, tu não tens parte comigo, Pedro. E Pedro diz: então, Senhor, não me lava só os pés, mas a mão e a cabeça. E Jesus vai dizer: vocês não precisam lavar senão os pés, porque vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Palavra é água. E a água, a palavra, é a relação entre o céu de Deus e a terra dos homens. Foi o próprio Deus quem disse: assim como a água, a chuva e a neve, que é água em um outro estado físico, descem do alto e para lá não voltam, sem antes regar a terra e fertilizá-la, para que ela dê semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. A palavra é água. E é no 1º dia que Deus faz os céus, para nos ensinar, para nos dar sinais proféticos. O céu é o pano de fundo de tudo que vai acontecer, de espiritual na vida da humanidade.
O Senhor Jesus, quando vier na sua segunda vinda, Ele virá nos céus, diz a palavra. Como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, nos céus, todo olho verá o Senhor vindo. É nos céus que nós vamos ver o Senhor vindo com os seus anjos, e nas nuvens nós nos encontraremos com Ele. É nos céus que nós vamos ver os sinais dos últimos tempos. O sol não dará mais a sua força, diz a palavra. As estrelas cairão, diz a palavra. No céu nós vamos ver esses sinais. Os céus declaram a glória de Deus. Os céus são um pano de fundo para tudo que vai acontecer de espiritual. O céu é de Deus. Mas Deus se relaciona com a terra mandando chuva, mandando água. É o que Deus está fazendo nessa noite, mandando chuva, mandando água para a tua vida, mandando palavra para o teu coração, te dando instrução para regar a terra, para deixar de ser terra seca e começar a dar frutos. Você já carrega sementes aí que estavam esperando uma chuva, e hoje a chuva do Senhor está caindo, a chuva seródia, a chuva temporã, a chuva da palavra, as águas estão descendo. E quando Deus cria isso tudo no primeiro dia, e quando o homem peca, essa relação da água, da palavra se destrói. Deus falava com Adão e ele era atraído pela palavra, mas quando ele peca, isso entra um caos na terra. Quando Deus fala depois do pecado, Adão foge da palavra. É Deus mandando chuva, mas Adão não quer mais chuva agora, ele foge da água. Ele foge da relação com Deus. E quando Jesus ressuscita no primeiro dia, sabe qual é a mensagem? Eu vim para tornar de novo organizada a vida espiritual de vocês. Primeiro o céu, depois a terra, e a minha palavra ligando vocês com o Pai, a minha palavra instruindo vocês sobre as coisas celestiais. A vida de vocês será de novo organizada, e os céus que declaram a glória de Deus vão voltar a ser prioridade na vida de vocês. No primeiro dia Deus cria os céus e a terra nessa sequência. Não foi terra e céu. O texto de Gênesis 1 vai dizer: no princípio criou Deus o céu, e depois a terra. Tudo que Deus vai fazer obedece essa sequência. E quando Adão peca, essa sequência também se inverte. Tudo que Deus vai fazer na minha e na sua vida começa lá, no sobrenatural, no invisível. Deus te dá uma palavra, e depois aquela palavra da empresa se materializa com a empresa na terra. Deus te dá uma palavra para as nações, e essa palavra celestial depois se transforma em realidade quando você pisa naquele lugar. Deus te dá uma palavra de cura, e depois a cura acontece aqui para a glória de Deus. É primeiro o céu e depois terra. Quando Adão peca, o povo, a terra é apaixonado, os homens se apaixonam pela terra. Eles caíram porque olharam para as coisas da terra e o fruto era aprazível aos olhos. Eles amaram a terra e criou uma desordem. Jesus ressuscita no primeiro dia para reestabelecer isso na vida da humanidade. Tudo que virá para a sua vida vai começar primeiro no céu, com uma palavra de Deus, com uma instrução divina, com uma revelação, e depois vai acontecer na terra. E eu quero te dar uma boa notícia. Se você já tem palavras da parte de Deus, vindas do céu, que ainda não aconteceram, te prepara. Uma abundante chuva está vindo para regar essa semente. E essas palavras de anos travadas vão se destravar para a glória de Deus. É no primeiro dia que Deus também disse: haja luz. A terra estava em trevas, a terra estava sem forma. Era uma escuridão. E nessa escuridão ali estavam todos os elementos que Deus iria usar para a nossa contemplação. O motivo de Deus iluminar a terra é porque os homens que Ele iria criar teriam a capacidade contemplativa. É por isso que Deus não quer nada escondido na tua vida. Deus não quer nada oculto na vida dos seus filhos. Deus não quer nenhuma área de escuridão perto de você. Por quê? Porque Deus quer que a sua vida seja vista, um reflexo da glória de Deus. Foi Jesus quem disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acende uma lâmpada, a luz, e se coloca debaixo da cama, mas quando se acende a luz, se coloca num lugar alto, para que todos que entrem na casa vejam a luz. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, diz a palavra, para que eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Os homens, quando pecam, se escondem, mas Jesus, quando ressuscita, Jesus é a luz do mundo, diz a palavra.
Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Deus cria a luz, lá tudo se ilumina. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que houve densas trevas sobre a terra. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, enquanto Jesus estava morrendo, as trevas invadiram a terra. A luz do mundo, que é Jesus, estava se apagando. E assim é na vida de cada família, de cada casa, de cada pessoa, aonde Jesus vai sendo apagado, aonde Jesus vai sendo colocado de lado. As trevas vão dominando. Mas quando Jesus ressuscita no primeiro dia, Ele ressuscita para dizer: a luz vai continuar resplandecendo no meio das trevas, e as trevas jamais vão poder vencer a luz. Na tua vida, o governo da luz será excelente, na tua casa será iluminada, suas relações não serão escusas, não terão áreas obtusas, casamentos transparentes na luz, negócios feitos na luz, palavras ditas na luz, porque quando Ele ressuscita, Ele está dizendo ao mundo: eu voltei como a luz que jamais se apagará, e a luz é Jesus. E por fim, o texto diz que Maria Madalena vai ao sepulcro. E aqui eu quero finalizar essa ministração. Essa mulher vai ter a revelação, a maior revelação. A revelação mais poderosa. Ela vai dar a notícia mais poderosa para o cristianismo. Essa mulher vai receber em primeira mão, de maneira inédita, a revelação de que Jesus Cristo estava vivo, que Ele tinha ressuscitado. Essa mulher vai ser a portadora dessa grande notícia. Essa revelação, gente, ela obedece uma sequência que Deus estabelece. O que pode mudar a vida da tua casa é uma revelação, um entendimento. O que pode mudar o rumo do teu negócio é uma revelação. Se Deus te revelar um produto novo, esse produto pode te levar para as nações. Se Deus te der uma música, uma composição, essa música pode te levar como ministério ao redor do mundo. Se Deus te der uma mensagem, essa mensagem, umazinha só que foi revelada, essa mensagem vai alcançar milhares de milhares. E como a revelação vem? De duas maneiras. Existem revelações que são impostas. Deus decide dar, Deus decide fazer. É aquela revelação que Deus te dá em sonho, é aquela revelação que Deus vem e levanta alguém para liberar sobre a tua vida. Você não estava fazendo nada e Deus mostrou. Foi o que aconteceu com José, o pai de Jesus. Estava pensando em não receber Maria, porque eles estavam noivos e ela volta grávida, e ele tenta deixá-la secretamente porque não queria o mal de Maria. Mas enquanto ele está tentando deixá-la secretamente, pensando no que iria fazer, Deus manda um anjo em sonho falar com José. E o anjo diz: José, não temas receber Maria, porque o que ela está carregando está sendo gerado pelo Espírito Santo. Ele poderia perder a oportunidade de ser o pai de Jesus, o Rei da Glória, gente. Mas por que ele não perdeu? Porque recebeu uma revelação. Deus revelou do nada. Agora existe um outro tipo, e é sobre esse que eu quero terminar falando. São as revelações que são alcançadas. São revelações que você vai ter, e o mérito de revelar é todo de Deus. Mas Ele deixa você participar do processo da revelação. Como? Buscando essa revelação, buscando esse entendimento, indo na direção daquela revelação, indo na direção daquela informação. O texto que nós lemos vai dizer que Maria Madalena fez duas coisas interessantes. O texto vai dizer que ela foi ao sepulcro. Ela só viu o que viu porque ela não ficou parada. Ela foi na direção de Jesus. Ela se levantou e foi, se moveu. Se você se mover, Deus vai te mostrar o que é que está travando esse negócio.
Se você se mover, Deus vai te mostrar o que é que está atrapalhando o desenvolvimento dos teus filhos. Se você se mover, Deus vai mostrar. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 33, verso 3: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que vocês não sabem. Deus quer te revelar, e uma revelação de Deus bota a tua casa de pé para a glória dEle. Ela se levanta e vai. E foi isso que Deus mandou dizer à igreja. Está chegando um tempo de revelação poderosa da parte de Deus sobre nós, mas nós, igreja, devemos nos mover para alcançar essas revelações. Você vai ler a Bíblia e Deus vai te revelar, porque você vai ler a Bíblia. Você vai orar e Deus vai falar com você durante a oração, porque você foi orar. Essa mulher se levanta e vai, ela se move. E porque ela se move, ela recebe a notícia que todos esperavam. O texto vai dizer que ela não apenas vai, mas ela vai de manhã bem cedo. Ela não apenas busca, mas ela busca como prioridade a revelação. Tem uma questão familiar para resolver. Antes de sentar para conversar em nome de Jesus, tire um tempo como prioridade para buscar uma revelação e um entendimento sobre o que dizer. Porque se você falar o que Deus te mandar falar, te prepara. Aqueles corações de pedra vão começar a ser quebrantados, vão começar a mudar. Opositores, a Bíblia diz que quem anda com Jesus, que quem anda com Deus, até os seus inimigos Deus faz com que tenham paz com Ele. Aquela guerra lá no teu trabalho, aquela guerra lá no teu condomínio, meu Deus, você diz, aquilo é um lugar de doido, pastor. Você vai começar a buscar a revelação, Deus vai começar a te dar autoridade, e até os inimigos vão começar a andar em paz com você. E ela vai de manhã bem cedo. Ainda dá tempo, meu irmão, de Deus te dar uma revelação para salvar a tua casa. Ainda dá tempo, minha irmã, de Deus te dar uma revelação para resgatar os teus filhos. Ainda dá tempo de Deus te dar uma revelação hoje para retomar o teu ministério. Ele não te trouxe aqui apenas para que você escutasse uma mensagem. Ele te trouxe aqui para colocar em você um desejo absurdo por ir na direção dele e entender o propósito dele para a tua vida e para a tua história.